Fala aí galera, meus queridos alunos, aqui quem fala é o Alfa e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nessa aulinha especial nós vamos ver sujeito, ok? Então já arregaça aquele like aí no vídeo para dar aquele apoio, se inscreve aí no canal e vamos nessa. Então olha só, em primeiro lugar, eu coloquei aqui no esquema filosofia, tá? Esse esqueminha aqui fui eu que fiz, eu tentei fazer um resumo, o melhor jeito que pude. Vamos lá. Sempre que você abre a sua boca fedida para falar de alguém ou alguma coisa, este alguém ou alguma coisa, né, é o sujeito. E o que você fala dele é o predicado. Exemplo, se você fala assim, Cristiano joga bola, você vai perguntar, você está falando de quem ou de quê? Está falando do Cristiano. Então Cristiano é o sujeito. O que você falou sobre ele? Que ele joga bola. Então isso aí é o predicado. Ok? Tem um macetinho, que é o que? Você perguntar quem ou o que pro verbo, né? Que vai ficar assim, ó, exemplo dessa frase. João foi ao mercado. Você pergunta pro verbo, que é esse foi aqui, que é o verbo, você pergunta quem foi ao mercado? João. Então, se João foi ao mercado, portanto João é o sujeito. Entendeu? Você pergunta pro verbo que você vai descobrir o sujeito. Ok. Vamos lá então. Há 5 tipos de sujeito: simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Vamos ver cada um. Vamos lá. Qual o primeiro simples e composto a gente pode matar numa cajadada só? Qual a diferença? O sujeito simples só tem um núcleo do sujeito. O composto tem mais de um. Como isso funciona? Vamos lá. O meu relógio está quebrado. Vamos lá. Pergunta para o verbo: o que está quebrado? O meu relógio é a resposta. Então, o meu relógio é o sujeito. Agora, vamos analisar o sujeito em si. O meu relógio. Vamos lá. Qual desses aqui é a principal? Você, um macete para ver qual é a palavra principal, você vai tapando, ó. Meu relógio. Tapei só o O. Fez sentido. Tapa o meu. O relógio. Também faz sentido. Entendeu? Agora, tapa relógio. O meu está quebrado. Não faz sentido. Então, o relógio é o principal. Portanto, é ele que não pode ser removido de jeito nenhum do sujeito, né? Que é o núcleo do sujeito. É o principal. E se você só tem um, então o sujeito é simples. Diferente daqui, ó. Sujeito composto, ó. João e Maria foram comidos pela bruxa. Quem foi comido pela bruxa? Quem foi? João e Maria foram comidos. Então, João e Maria é o sujeito. Vamos lá. Sujeito composto. Porque tem duas palavras que são as principais. João, Maria. O E tá aqui junto, né? Porque você pode tirar o E, João, vírgula, Maria. Você podia fazer algo do tipo assim, né? Ia ficar esquisito, mas você podia fazer algo assim. Agora, se você tirasse Maria ou João, você ia perceber que tu ia ter que mudar o resto da frase toda. Não pode falar Maria foram comidos. Não, Maria foi comida pela bruxa. Ou João foi comido, né? Então é isso, tem dois núcleos do sujeito, portanto sujeito composto, porque tem mais de um núcleo. Tá ok? Agora eu vou matar mais dois coelhos também, que é o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. Eu botei a tabela um do lado do outro, porque a galera tem mania de confundir. Então vamos lá. Primeiramente, o sujeito oculto ele tem alguns apelidinhos. Ele pode ser chamado de sujeito determinado, desinencial, implícito ou elíptico. Todos eles são a mesma coisa, é o sujeito oculto. Ah, mas por que então, professor, você está botando todos esses nomes aí? Porque amanhã ou depois você faz uma prova, aí fala lá, marque o X na opção que tem sujeito desinencial. Aí tu vai perguntar, eu não aprendi esse. Aprendeu sim, é o oculto. E o indeterminado, então não confunde, ó, determinado é o oculto, indeterminado é outra coisa. Vamos lá. O conflito começa aqui, que os dois você vai ver que não aparece na oração. Ele fica escondido, tanto o oculto quanto o indeterminado, que você não consegue determinar. Qual a diferença? Vamos lá. No oculto, as pessoas que ficam escondidas podem ser eu, tu, ele ou ela, nós e vós. Exemplo: cheguei em casa. Quem chegou? Eu.
eu escondido. Não aparece aqui na frase. Entendeu? E podia ser qualquer um desses aqui. Agora, pessoa escondida para o sujeito indeterminado. São o eles, que não aparece aqui, né? É o que sobrou. Eles ou elas, né? E também pode ser o ele se tiver junto com o se. Como é que funciona? Primeiro exemplo, eles ou elas. Chegaram bem cedo ontem. Quem chegaram? Eles ou elas, escondido. Ok? Agora o segundo exemplo, o ele mais o se. Vive-se bem. Quem vive? Ele vive ou ela vive, né? Na conjugação seria isso. Só que tem o se junto. Vive-se bem no interior. Sujeito indeterminado. Não dá para terminar. É para determinar. Sabe que alguém vive bem, mas não sabe quem. Indeterminado, ok? Só um advento. Vamos lá. Uma observação, aliás. O se, nesse caso, vira índice de indeterminação, ok? Você precisa que ele seja um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo, tá ok? Para você ser o sujeito indeterminado. Deixa eu explicar isso aqui, tá ok? Vamos lá. Sujeito indeterminado, aqui ó. Se te for o verbo transitivo direto, ao invés do intransitivo ou verbo transitivo indireto, aí o sujeito vai ser simples ou composto. Olha só, como assim? Vamos lá. Aqui, vamos lá. Vive-se, aluga-se casas. Então vamos lá. Quando você, qual o macetinho? Você inverte. Casas são alugadas. Se você consegue fazer isso, então basicamente você tem um sujeito simples ou composto. No caso, casas, então é simples. Entendeu? Vive-se bem no interior. Você não tem como inverter e botar assim, no interior é bem vivido. Não, vai perder o sentido da frase. Se você consegue inverter e continua fazendo sentido, o mesmo sentido, então você tem um sujeito simples ou pode ser composto, depende da frase. Agora, se tu não consegue inverter, vai ser sujeito indeterminado, ok? Então, e para as turmas mais velhas, a gente pode falar que aqui ele é um verbo transitivo direto. As turmas mais novas ainda vão aprender isso, não precisam se preocupar, ok? Vamos lá então. O sujeito inexistente, que é o último tipo de sujeito, esse tem 7 casos. Vamos lá, ele ocorre em verbos impessoais, ou seja, que não possuem pessoa, não possuem sujeito, tá? Então o sujeito inexistente ele pode ser chamado apenas de quê? Oração sem sujeito. Se ele é inexistente, então não tem sujeito, na verdade, né? Basicamente é isso. É até besteira chamar de sujeito inexistente, mas tem galera que cobra. Vamos lá. Então, primeiro caso, fenômenos da natureza. Não nevou ontem. Ora, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Por quê? Pergunta para o verbo que é o nevar. O que não, quem não nevou ontem? Ou o que não nevou ontem? Não dá. Vai falar o que? A neve nevou? Entendeu? Então, fenômeno da natureza é oração sem sujeito. Ventou muito semana passada, a mesma coisa. Quem inventou o vento? Deus. Zeus do Olimpo? Não. Então, oração sem sujeito. Fenômeno da natureza. Caso 2. Verbo haver no sentido de existir, havia muitos problemas. Existiam muitos problemas. Ou seja, no sentido de existir, o verbo haver vai fazer com que a sua oração não tenha sujeito. Ah, deve haver carros melhores. Esse deve é verbo auxiliar. Então não faz diferença se ele aparece aqui ou não. No sentido, assim, fazer diferença, o que eu quero dizer com isso? Fazer diferença no sentido que para achar quem é o sujeito. Então não tem sujeito. Caso 3. Verbo fazer no sentido de tempo passado. Faz 20 anos que Rodolfo morreu. Então, é o verbo fazer, faz 20 anos. Então, quando ele usa o fazer no sentido para falar que algum tempo passou, vai ser oração sem sujeito. Deve fazer ou deve de novo. Entendeu? Oração sem sujeito. O importante é o fazer, que é o verbo principal. Deve é o verbo auxiliar. Ele só está ali para ajudar. Caso 4. O verbo tratar mais o ser, sem ter referente, ou seja, sem saber do que se trata, né? Do que se refere. Ó. Trata-se de uma discussão inútil. Ou seja, está tratando com o que? Com o que exatamente? Não sei. Trata-se de uma discussão inútil. Acabou. Entendeu? Então, o tratar mais o ser,
ele vai ser a oração sem sujeito. Verbo ter, no sentido de existir. Eu botei aqui polêmico. Por quê? Porque na gramática, gente, é considerado erro, né? Até então, você usar o ter no sentido de existir. Mas a gente costuma fazer. Aparece em livros de literatura desde anos atrás, muitos anos, décadas talvez, entendeu? A gente usa isso, mas na gramática ela dá como errado, entende? Mas por que eu botei aqui como um dos casos então? Porque já foi citado às vezes, já caiu em certos lugares. Aqui eu dei um exemplo aqui antigo até da Polícia Civil de 2001 que caiu. Então ele tem assim, ó, a frase era: nesta rua tem um bosque. Você inverte aqui, tem um bosque nessa rua. Tá ok? Nesta rua ele tá invertido. Ele vem geralmente esse adjunto que vocês vão aprender isso mais para frente, ele vem pro final, mas eu posso inverter. Então tem um bosque nesta rua. O verbo é o ter. Ora, aqui você não tem bem um sujeito. O certo era para você usar, de acordo com a gramática tradicional, o verbo haver. Há um bosque nesta rua. Entendeu? Só que como é uma cantiga popular, né? Que é o Se Essa Rua, canção de Niná, né? Então, ele usou o ter no sentido de existir. Ele poderia ter usado o existe um bosque nessa rua ou há um bosque nesta rua, só que ele usou um tem um bosque. Então, nesse caso, esse ter ele está fazendo o papel de haver, de existir. Então, portanto, ele vai ser também, assim como o verbo haver, ele vai ser oração sem sujeito. Ok? Vamos para os últimos casos. Caso 6 e depois o 7. Verbo chegar e bastar no sentido de parar. Chega de discussão, basta de brigas. É quase um pedido ou uma ordem. Então não vai ter, nesse caso, o chega e o basta, né? Nesse sentido de parar, de ter fim, ele não vai ter sujeito. Oração sem sujeito. E o último caso, verbo ser indicando tempo. Mesma coisa. Vamos lá, são 2 horas. Está indicando tempo. Esse verbo ser, ele não vai ter sujeito aí. Tá ok? É diferente de falar fulano é bonito. É diferente. Você está usando o verbo ser para indicar tempo. São 2 horas, não vai ter sujeito aí. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece daquele like, aquele joinha que ajuda o tio aqui também. Beijo do sinistro. Até a próxima.